Agora sim, hein? Agora estamos ao vivo, hein? Muito bem. Bom, pessoal, por favor, para que a gente possa dar início ao nosso evento de hoje, sinalize se a voz está boa, enquadramento. Nós estamos com alguns amparos aqui para que a gente tenha um bate-papo muito de excelência, com a voz bacana. Fiquem à vontade para se manifestar, por favor, e destacar se a voz está boa, para que a gente possa dar sequência. Muito bem, já tem algumas pessoas aqui online já também no evento. Por favor, vocês poderiam sinalizar se a voz está boa, o enquadramento, para que a gente possa fazer alguns pequenos reparos, se assim for necessário? E, ué, cadê o pessoal já? O pessoal está entrando, cinco Só vai pessoas chegando, né? já. Olá, tudo bem? Valéria, boa noite. Valéria, consegue ouvir a gente de forma muito boa? Sim, sim. Não, não. Por favor, para a gente poder dar nossas pequenas introduções. Olá, Adriana, tudo bem? Joia. A voz está boa? Consegue ouvir a gente de forma agradável? Som e imagem ok. Perfeito, Valéria. Excelente. Bacana, bacana. Todo mundo se falando aqui. Todos vocês são de São Paulo? Qual região que vocês estão? Só para que a gente possa também até utilizar exemplos de regionais também, para ficar um pouco mais claro. São Paulo, tem alguém de outra região, por favor? Sim, não? O pessoal tá tímido hoje, hein? E aí, pessoal, qual região? Bom, enquanto a galera não vai se manifestando em relação a isso, vamos fazer as introduções básicas aí, não é verdade? Bom, eu sou o Kleber Santos, diretor tributário da MF Contadores, professor universitário da BSSP e um apaixonado pela área tributária. Em comum que temos é que o meu amigo aqui, o Elton, ele estava de passagem, eu não deixei ele passar. O evento, tecnicamente, seria somente comigo, mas para até provocar os debates e tudo mais, eu pensei em alguém. Quem chamar? O provocador, o Wellington. Tudo bem com você, meu caro? Obrigado por estar aqui comigo, ter aceito o convite. Sempre é um prazer estar ao seu lado. Eu que agradeço o convite, boa noite a todos. Eu dizia para o Kleber aqui, antes de começarmos, o Kleber é um desbravador, né? Falar de PIS e COFINS é muito complicado quando a gente escolhe um tema em específico. Exato. Quando a gente escolhe falar de benefícios fiscais no âmbito do PIS e COFINS, é realmente um grande desafio e, ao mesmo tempo que é um grande desafio, uma grande oportunidade, porque vamos falar de um assunto que é de interesse de todas as empresas, de todos os profissionais que se preocupam, né, em cumprir com todas as regras do nosso sistema tributário, principalmente tão complexas como é o caso do PIS/COFINS. Com certeza. Na verdade, eu faço até um paralelo aqui. Quem me provocou foi o seu Fábio Rodrigues aí, que colocou essa incumbência de uma forma bem jeitosa, né? Falou, olha, você precisa participar e escolher alguns temas. O fato é que eu tinha poucos temas para escolher, viu? Então, esse acaba ninguém quis pegar esse tema, né? Eu falei, não, tudo bem, pode deixar que a gente vai tratar sobre esse assunto. Poxa, então, muito obrigado pela presença. Então, vamos falar um pouquinho aí mais como iniciar. Então, hoje o debate vai ser relacionado ao PIS e COFINS, benefícios fiscais, alíquota zero, isenção, suspensão e não incidência, ok? Vale dizer que nós vamos tratar aqui desenvolvemos um material para que a gente possa falar sobre os assuntos atinentes ao tocante, e esse material vai ser disponibilizado para vocês. É claro que terão que fazer uma landing page, ou seja, uma inscrição para receber esse material, né? Nas nossas publicações existem um link, e também depois eu compartilho aqui, justamente após antes de chegar ao final, no link aqui eu vou colocar um comentário. Quer saber? Vou fazer isso agora, porque com isso as pessoas já vão ter a informação, não é verdade? Com esse link aqui, vocês podem baixar para ter acesso ao nosso material. Fatalmente até amanhã, acho que já chega para vocês, tudo bem? Vou colocar aqui agora. Geração Y não pode perder tempo, não é verdade? Tem que ser rapidinho. Nós temos que nos adequar, Kleber, não é verdade? Nossa, o pessoal falando aqui, que bacana. Nossa, de Piracicaba, já dei aula lá também no Rio de Janeiro. Puxa vida, que massa. Muito legal ter todos vocês aqui. Muito bem, muito bem. Bom, vamos lá, gente. Legal, vamos falar sobre o assunto, dando entrada já especial
a um ponto que eu acho de suma importância, que seriam as alíquotas zero, que falar de alíquota zero, né, o Wellington, como é sensível, mas tudo na vida tem um começo. Então, eu gostaria de tratar para vocês o seguinte: se hoje você tem ou gostaria de começar a avaliar quais são as primeiras inícios ou premissas que você deve seguir para acompanhar se o seu produto tem a previsão de ter a alíquota zero, são 2 diplomas legais, são 2 leis que valem a pena vocês avaliarem, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. As 2 leis as quais a gente pode tratar seria o artigo 28 da Lei 10.865 de 2004. Outra seria o artigo 1º da Lei 10.925 de 2004. Existem outros diplomas que falaremos também aqui dentro do nosso material, que são muitos, são diversos. Inclusive, isso me chama a atenção, até, desculpa já interromper, Claro. Kleber, até para, bom, como você disse, né, começar com os produtos que são sujeitos à alíquota zero, né? Talvez nós estejamos falando de fato aí de um número maior de produtos, Com né, toda certeza. em relação ao PIS/COFINS, benefício fiscal, que é a alíquota zero. E o que me preocupa, eu lembro que a primeira vez que eu fui também desbravar o assunto, eu fiquei extremamente preocupado, assustado, né, com o número de legislações que nós temos que consultar, tá, em relação à alíquota zero. Só para. Vai falando que eu vou contar quantas legislações vocês vão receber no material que tratam sobre o assunto. Vamos lá, pode continuar. E é extremamente preocupante, porque nós temos inúmeras legislações que tratam desse assunto, com a alíquota zero, do PIS e COFINS. A legislação do PIS e COFINS, de fato, ela tem essa característica, né? Ela é esparsa. Sim. Se eu quero consultar determinado assunto, muitas vezes são 1, 2, 3 legislações. Então, é de fato complicado acompanhar tudo isso, né? E nós sabemos que toda essa complexidade da PIS e da COFINS, né, todo esse número de legislações que nós temos que consultar, o profissional, no seu dia a dia, ele não tem muitas vezes o tempo, né, para fazer esse tipo de pesquisa, que leva muito tempo, né? É todo um caminho que você tem que ir, né, construindo para chegar nas informações. E aí eu perguntaria para você, né? Primeiro, como a gente poderia conseguir consultar de forma mais prática? Tem uma dica excelente já para vocês já. Podemos já dar essa primeira dica? Por favor, estamos precisando dela. A princípio, vocês vão perceber que no material nós temos 18 leis que tratam sobre a incidência da alíquota zero dos produtos. São 18 leis, além daquelas que eu já mencionei anteriormente. Então, assim, gente, hoje nós temos um material bem legal, onde você consegue baixar isso por meio também das tabelas dentro do próprio SPED, onde você consegue saber por grupos. Esses grupos são grupos que têm a NCM e a descrição. Então, por descrição ou NCM, você consegue saber o início e a vigência, se ainda está prevista aquele benefício de ter a alíquota zero. Então, hoje, se você baixar dentro do SPED, ok? Dentro do ambiente SPED, FD Contribuições, tabelas, vai ter a tabela lá, produtos sujeitos à alíquota zero das contribuições sociais, né? CST 06. Feito isso, você baixando, vai ter toda a relação de todas as possibilidades. Mas a gente estávamos conversando no bastidores, que não garante também você ter a NCM e ter a descrição. Porque muitas vezes tem a finalidade também daquele próximo passo para que você possa aplicar o seu benefício da alíquota zero. Quer trazer um caso para nós aqui, Wellington, que você tinha comentado para nós? É o que nós estávamos conversando, né? E esse é um assunto recorrente na área tributária. Não só para o PIS/COFINS, mas outros tributos, os benefícios fiscais, eles são atrelados à classificação fiscal. Então, isso já é um ponto de alerta. Por quê? Porque eu preciso estar com o meu produto classificado corretamente. E anterior a isso, eu preciso de fato conhecer o meu produto. Se eu não conhecer o meu produto e não classificá-lo corretamente, ou eu vou estar usufruindo de um benefício que não devia, ou deixarei de usufruir um benefício a qual eu tenho direito. E é muito interessante, por exemplo, a alíquota zero, eu estava fazendo um trabalho,
e neste trabalho me deparei com a seguinte situação: água mineral, né? Inclusive, bebidas frias, dentro de PIS e COFINS, Kleber, fica a dica, né, para a TV Classe Contábil. Sim. Se quiser, não sei se já há, mas daria para fazer um evento específico apenas sobre isso, né, de tão complexa que é a tributação de PIS e COFINS para bebidas frias. Inclusive, e falo isso porque, de fato, é um artigo que, nas minhas pesquisas, me ajudou muito. O Fábio Rodrigues tem um artigo pela Busca Legal, tá? Os alunos que quiserem depois se interessarem pelo assunto, ele trata de tributação de bebidas frias, e é um artigo excelente, inclusive um artigo atualizado pós-lei 13.097 de 2015, tá? Fica a dica. Água mineral, né? A água mineral, ela tem uma previsão de alíquota zero apenas para água mineral natural. Sim. Então, olha o grau de detalhe, muitas vezes, que nós temos que nos atentar para enquadrar ou não um produto num benefício como a alíquota zero, por exemplo. Porque é o caso, por exemplo, de águas minerais que, apesar de naturais, não são gaseificadas, por exemplo. Por exemplo, se for com gás, já foge do contexto. Exatamente. Se ela for gaseificada, por exemplo, artificialmente, ela pode sair desse contexto e não ser aplicável à alíquota zero, por exemplo. Então, é um dos exemplos, dos muitos exemplos que a gente pode dar da complexidade, tá? E também de todo o cuidado que o profissional deve ter para estudar as legislações, estudar os textos legais. Como você disse, muitas vezes não é só o NCM, mas é a destinação que é dada para o produto. Exatamente. Uma série de situações que, se você não se atentar, você pode aí implicar numa contingência fiscal, num erro de aplicação de benefício. Exato, mas essas tabelas gostaram, né? Baixar a tabela já é um indicativo muito interessante, porque aí você consegue economizar um tempo. É claro que eu sei que vocês utilizam por meio de aplicativos esses como que são, não vou divulgar os nomes, não, mas todos conhecem aqui, né? Quais são, que você faz a busca, que você consegue ali trazer uma informação já teoricamente pronta para se praticar, qual vai ser a incidência tributária posterior. Muito bem. Mas trazendo aqui um ponto legal, porque a alíquota zero se pratica-se também para as empresas que estão no regime cumulativo do PIS e COFINS e não cumulativo. Para o Simples Nacional, não se aplica a alíquota zero na primeira cadeia, na primeira saída, e sim na segunda saída, que, por exemplo, são os produtos vistos, por exemplo, como monofásicos, e no segundo momento, a segunda cadeia, ela já pagou pela primeira, logo, nessa sua próxima saída não tem incidência. Então, aí sim, pratica-se alíquota zero no Simples Nacional. E fica também uma dica, né, Wellington, porque quando você calcula o Simples Nacional lá no seu PGDAS, necessariamente você tem que tomar atenção, porque quando você coloca toda a sua receita, parte dela pode estar atrelada, por exemplo, às bebidas frias, que foi citado pelo Wellington, e elas não gozam das contribuições sociais, dos pagamentos dela. Logo, você tem direito a também excluir. Tem um flagzinho que você faz dentro do próprio PGDAS, que afasta o pagamento. E aí aproveita a deixa do Kleber também, né, para trazer outra situação para enriquecer aqui o nosso debate, Kleber. Essa situação que você trouxe do Simples Nacional, quando ele compra um produto que já foi tributado com uma alíquota diferenciada, bebidas frias, nós tivemos uma mudança em 2015, e até nós comentávamos, né, como é a legislação, por exemplo, como são as coisas, né? Todo o crédito de PIS e COFINS. Na verdade, eu vou falar de uma situação, por exemplo, a gente teve, por uma questão de crise econômica, nós temos alteração na legislação do PIS e COFINS para bebidas frias. Então, na atualidade, você só aplica a alíquota zero se você for varejista. Então, por exemplo, se a gente tiver uma situação de um Simples Nacional, que seja, por exemplo, atacadista, importador, o mesmo industrial, ele não poderá aplicar o benefício da alíquota zero, ele terá que tributar essa operação. Então, de novo, a finalidade, a condição, o destino. O destino, qual é a finalidade da sua empresa, o KNAI dela que ela está pronta a fazer. Então, olha só como se torna algo relativamente muito complexo, né? Sim, então, a gente, na primeira instância, acho que o PIS e COFINS é só as alíquotas básicas, 0,65 e 7,6 na acidência não cumulativa, e está tudo certo. Quando, na verdade, existem um caminhão de situações a quais a gente tem que tomar cuidado. Mas as dicas, assim, é o seguinte: então, hoje, se você trabalha com insumos,
ligadas a produtos agropecuários, tem previsão também para ter alíquota zero. Consulte as suas NCMs / descrição, evidente, de que essa classificação fiscal já foi feita de forma bem adequada. Nós estávamos conversando também aqui nos bastidores, porque muitas vezes você tem uma classificação muito próxima da realidade. Então, você tem lá, vamos hipoteticamente aqui, eu dei o exemplo do celular. Então, você tem aqui um celular, é um celular que você vende, mas a classificação fiscal que você deu nele, a NCM, vamos imaginar que você deu de um relógio, por exemplo. Só que para um relógio tem o benefício da alíquota zero, porém isso aqui é um celular. Então, em tese, não goza do benefício, porque por mais que você tenha uma classificação fiscal, que seria a NCM, a qual você definiu, mas não seguiu as boas práticas da sua configuração da operação de uma forma geral, né, velho? Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado também com isso que é pouco falado. Sim, eu lembrei agora, né? No correr aqui da nossa conversa, a gente vai lembrando dos casos que a gente já se deparou. Eu lembro que a gente fez um trabalho de crédito de PIS/COFINS e nós tínhamos um produto que era o champignon. E havia uma diferenciação. Eu tinha o benefício de alíquota zero, salvo engano, tinha uma diferença. Por exemplo, se o champignon fosse em conserva com ácido cético, ou se ele fosse ainda em conserva, mas impróprio para o consumo. Se ele ainda fosse impróprio para o consumo, ainda que em conserva, ele tinha uma tributação. Se ele já fosse em conserva, por exemplo, com ácido cético, próprio para consumo, ele já poderia beneficiar, por exemplo, de uma alíquota zero. Mais um exemplo, né? A gente tem, aliás, PIS/COFINS, acredito que de fato são os tributos que a gente teria mais esse leque de exemplos de como um detalhe pode alterar toda a tributação do produto. E causar ou benefícios ou problemas. Pois é, por isso que eu sempre falo que a pessoa que vai fazer a classificação fiscal do produto, ela não pode estar contaminada com os aspectos tributários, porque ali você não pode simplesmente buscar a melhor classificação sob o ponto de vista tributário, perfeito. Mas sim buscar a classificação fiscal, o que de fato é o produto. Sim. E normalmente, vamos colocar nós, né, Beto? Se fizermos uma classificação, nós estamos meio viciados a buscar o melhor enquadramento sob o ponto de vista tributário. E essa figura que faz esse trabalho de classificação, em tese, ele não é um cara dotado com técnicas tributárias, é um sujeito que tem um bom conhecimento da TIP, navega com segurança com alguns critérios que são definidos para a classificação, e assim faz um trabalho onde ele consiga definir quais são as melhores práticas vistas da classificação fiscal, não é? Então a gente vê bastante esse tipo de situação, não é? Sem dúvida, né? Você tem regras específicas, né, a seguir no sistema harmonizado, né? Aliás, são diversas regras. Exatamente. E além disso, né, o que é importantíssimo, além de conhecer todas as regras aplicáveis à classificação fiscal, ao sistema harmonizado, nós temos muitas vezes a necessidade, Kleber, de ter as pessoas que de fato conheçam o produto, né, que possam nos indicar qual que é a sua funcionalidade, qual que é a sua composição química, entre outras coisas, que podem diferenciar uma classificação da outra. Então, conhecimento técnico do produto, né? Então, muitas vezes é importante a gente consultar o engenheiro de produção, é importante a gente consultar aquele profissional que está no dia a dia, que faz, por exemplo, a aquisição do produto, responsável lá pelo departamento de compras. Então, tudo isso faz toda a diferença no momento que você definir ou não o NCM do produto. Que, obviamente, vai dar o próximo passo da cadeia, que seria qual a melhor tributação adequada, baseada na NCM, não é? Muito bem, gente. Seguindo aqui, né, também as possibilidades que existem, a incidência da isenção, melhor, da alíquota zero, seria aqui infraestruturas, aeronaves, embarcações e outros veículos combustíveis. Saúde, produtos químicos, aparelhos ortopédicos, produtos destinados a portadores de necessidades especiais e outros. Temos também aqui informática e regimes especiais. Faço até um parênteses. Nós temos vários tipos de benefícios fiscais voltados à área da informática, que pouco ali as pessoas acabam praticando, não é verdade? Então, eu vejo que esse tipo de situação deve ser mais explorada, regimes especiais federais, não somente os estaduais. Posso, de novo, enriquecer com um exemplo? Vamos lá. E é interessante porque, conforme o Kleber vai explanando o assunto,
Eu vou lembrando de casos reais, Cleber. A gente tem Claro. muitos, né, no nosso dia a dia. Eu lembro uma vez que estava sendo feito um trabalho de benefício fiscal alíquota zero de PIS/COFINS, tá? Era uma empresa que fazia um serviço de digitalizações, então eles importavam muitos scanners. Nossa, E havia uma previsão, né, que até você citou aqui, né, no setor de informática, de alíquota zero para scanners. E, né, bom, olha, uma oportunidade aqui. Então, isso, inclusive, como ele importava a máquina, né, todo o estudo que ele fez já foi se baseando nesse benefício de alíquota zero para PIS/COFINS. Porém, né, ao fazerem, em determinado momento, uma revisão, eles viram que a alíquota zero do scanner estava condicionada a que tivesse acoplado ao scanner um sintetizador de voz. puxa. Que o scanner em questão não tinha. Portanto, eles não poderiam se Que aproveitar detalhe, hein? da alíquota zero de PIS/COFINS por conta de um detalhe, que era o sintetizador de voz. Então, é mais um exemplo, né, para alarmar, né, a quem está nos assistindo da necessidade que nós temos, de fato, de olhar no detalhe com muito cuidado os benefícios fiscais aplicáveis em relação ao PIS/COFINS. Muito bem, perfeito. A complexidade é muito perfeito. grande. E fechando aqui a nossa gama de produtos que estão previstos como alíquota zero, temos demais produtos e receitas. E quais seriam essas? Dou algum exemplo aqui. Papel destinado à impressão de jornais, vendas de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus. Então, essas são as dicas iniciais que nós podemos traçar sobre a questão da alíquota zero. Como citei, as pessoas está sendo rotativa a entrada de novas pessoas, tabelas dentro do próprio SPED te traz toda a relação dos produtos passíveis de alíquota zero. Então, vai ter lá a NCM ou descrição, o início e o término. Ou seja, você consegue ter, por meio dessa planilha barra tabela, todos os detalhes se vai aplicar ou não. Muito embora eu vou fazer uma merchandising agora, né? Tem o Busca Legal também, que está sendo uma novidade muito legal, que te traz essa consulta, seja pela descrição ou seja também pela NCM. E assim, posso falar porque acompanho, né, o trabalho já há algum tempo da Busca Legal, da Sistax. Inclusive, quero mandar um abraço, você está assistindo, mas tenho um contato para a Araceli. Araceli, sim, grande pessoa, excelente. E com detalhe, né, eles já utilizando a inteligência artificial para auxiliar nesses tipos de trabalho. Com certeza, tem que ser, gente, porque assim, fazendo uma revisão, se você pegar os últimos, por exemplo, você tem uma gama de 10 mil produtos, e aí, o que fazer? Né? Sem uma inteligência que vai te ajudar. Consultar, né, pontualmente, como nós estamos fazendo aqui, é relativamente tranquilo. Agora, quando chegar no nível de detalhe de onde temos que definir NCM, descrição, particularidades. Tomar decisões, né, Cleber? Você tem que tomar decisões. Tem que ser rápido. Então, a tecnologia tem que trazer isso para você. Ao contrário, não é interessante, porque, veja, você buscar alíquota zero, ou suspensão que seja, qual que seja o benefício para no pagamento do PIS/COFINS ou qualquer outro tipo de tributo. Isso é um ganho que não tem precedentes. Então, acho que o empresário, aí é um trabalho nosso de conscientizar todos eles de que isso é um investimento. É um investimento você ter tecnologia ao seu favor para que você consiga trabalhar com esse supostamente manicômio que nós temos tributário, não é verdade? Sim. Não é? Sim. Muito bem. Então, sobre a alíquota zero, basicamente é isso que nós temos. Lembrando que nós citamos que a alíquota zero é onde temos a maior gama de possibilidades. Caindo para a alíquota, onde nós chamamos de isenção do PIS e COFINS, nós temos algumas situações, não são tantas assim, né, Wellington? Então, vejam, em termos de estratégia, se hoje você quer começar a trabalhar na área tributária ou revisar alguns tipos de produtos, já demos algumas dicas de quais são ali os produtos / segmentos que têm ali a incidência da alíquota zero. Agora, seguindo para o PIS e COFINS na isenção do próprio, a gente começa a tratar sobre algumas possibilidades, né? Então, primeiro passo, dos recursos recebidos a título de repasse, oriundos de orçamento geral da União, tem aqui também essa possibilidade. Exportação de mercadorias que mais nós conhecemos, né? Exportação de mercadorias para o exterior, tem a isenção do pagamento, bem como também as prestações de serviços. Tem aqui os dispositivos legais. Também a isenção é possível você baixar
a tabela dentro do SPED, aonde vai te facilitar, né, Wellington, buscar a origem. Mas basicamente são duas possibilidades, vamos chamar assim, de isenção. Eu queria até fazer uma observação. Sim. Porque no dia a dia também a gente vê muito isso. A isenção para os serviços prestados a pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas. Né? Sim, nós temos muitos contribuintes que estão aplicando a isenção para PIS e COFINS, ainda que não haja ingresso de divisas. Exato, as pessoas não estão avaliando onde que se concretizou o serviço prestado, não estão tomando essa devida destreza. É necessário que haja, né, uma autorização, né, de uma transação cambial, uma operação cambial, melhor dizendo, onde eu tenha uma conversão da moeda internacional, né, isso representa o ingresso de divisas. E tem mais um outro detalhe, e aqui, olha, a gente vem falando aqui, a gente está falando dos pormenores da legislação, né, mas é importante para que você tenha a consciência, após terminar esse nosso encontro, do quanto é complexo e do quanto a gente tem que realmente nos esforçar, né, para buscar o conhecimento amplo de todos esses benefícios. Quando vocês, por exemplo, se você quiser manter os seus recursos integralmente no exterior, desde que seja em instituições e em valores controlados, tá, pelo Conselho Monetário, pelo Conselho Monetário Nacional, tá, mesmo que não haja ingresso de divisas, você poderia aplicar a isenção da PIS e COFINS. É mais um detalhe, com certeza, bacana, que a gente precisa se atentar em relação à legislação. Muito bem, muito bem. Caminhando, vamos falar agora um pouquinho de suspensão? O que você acha? Bora lá? Bom, sobre suspensão, nós temos aqui algumas situações também. É possível você baixar pelas tabelas do SPED, suspensão, onde você vai relacionar pela mesma sistemática. Em receio, em descrição, vai ter o início e também a vigência disso. É muito importante também. Eu acho que foi um avanço bem interessante da parte do SPED, disponibilizar esse material para os contribuintes. E é o que você disse, né? Ele traz lá duas tabelas, tanto o início da vigência, ou, se porventura for o caso, o fim da vigência. Exatamente. E muitas vezes a empresa quer fazer um trabalho não só daqui para frente, né? Mas quer analisar uma situação, por exemplo, nos últimos 5 anos, para verificar um trabalho de revisão fiscal, se ela tem direito a crédito ou não. Nessa tabela que o Kleber comenta, onde a Receita Federal traz o início e o fim da vigência, vai inclusive ajudar nesse sentido, né, de verificar se poderia buscar para trás algum benefício que porventura não usufruiu. De tal oportunidade. Exato. Então, assim, produtos de suspensão, matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, tem essa previsão e tem as LCMs / produtos que você pode adentrar. Agroindústria, como insumo de origem animal, olha, veja vocês, insumos de origem animal utilizados na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal. Nós temos essas duas possibilidades, mas vejam como a legislação provoca a gente também em relação a entendimentos relacionados a algumas situações, né, Wellington? Sim, sem dúvida. Detalhe. Aí, exato, os pormenores. Aqui nós temos novamente os regimes especiais, eu dei alguns aqui, que é o RECAP, REID, também que é pouco utilizado. Fiquem espertos com os regimes especiais. Temos aqui também outros produtos e serviços. Dei um exemplo aqui, adquiridos por pessoa jurídica industrial para incorporação ao seu ativo imobilizado. Veja, de novo, provocação dizendo que existe uma condição específica para esse cenário. Não todos os casos. Mas será que todo mundo está atento a esse tipo de possibilidade? Por que eu usei esse exemplo? Que é muito emblemático, na verdade. Olha só, de novo. Adquiridos por pessoa jurídica industrial para incorporação ao seu ativo imobilizado. Previsão de suspensão. Olha só, que coisa interessante. Não é? Eu já vi casos de empresas cujo produto ele pode muito bem utilizar para o seu ativo imobilizado, tá? Quando ele pode muito bem utilizar para uma revenda. O mesmo exemplo que eu utilizei, por exemplo, do scanner, eu tive essa situação para o scanner. Ele pode estar como ativo imobilizado, onde ele vai apenas para demonstrações, enfim. Ele pode estar classificado para revenda, né? Ser adquirido para revenda. Se você não tiver um controle daquele que realmente vai ser incorporado para o ativo imobilizado, e daquilo que de fato vai ser, por exemplo, para revenda, porque faz parte do negócio da empresa,
você pode ter uma complicação nesse sentido, né? Se de fato não fizer esse controle. Então é mais um exemplo. Uma nuance que existe. É mais uma nuance que existe. E a gente começa a perceber assim, né? Você vê que como que tudo está atrelado entre NCM, descrição do produto e finalidade. Então são 3 elementos que você precisa fazer, tomar esses cuidados. Esses mesmos elementos que você já segue são vistos também na substituição tributária, só para fazer um paralelo em relação à substituição tributária na parte também estadual, porque lembrando, nós também temos, por que pareça, substituição tributária para 2 cenários para PIS e COFINS, não é assim? Motocicletas e cigarrilhas, existem essa possibilidade. Vejam vocês, substituição tributária para PIS e COFINS, sabiam disso? Temos também 2 possibilidades. Só para aumentar o nosso leque de estudos, né, e trabalhos. Pois é, mas, né? E dado é curioso esse de que tem alguns comentários de que a substituição tributária para o PIS e COFINS, essas 2 condições que eu mencionei, tem previsão que não continue, porque, afinal de contas, são poucas possibilidades. Em dado momento foi dado essa particularidade para segmentos específicos e entenderam o porquê. Qual que era o desejo, não é verdade? E assim, só fazendo um paralelo, a substituição tributária do ICMS também deveria ser assim, né? Com poucos produtos, né? Com produtos que de fato, né, justificassem a utilização do método, mas isso é para uma outra conversa, mas apenas para fazer a deixa. Muito bem observado. Só um parênteses que muitos dos estados até mesmo aproveitou o convênio 142 2018, perdão, onde eles também entenderam que era o momento de rever alguns protocolos, alguns produtos que estavam se praticando, porque, bem colocado pelo Wellington, o caráter da substituição tributária virou quase um negócio, né? Uma forma de antecipar valores, quando no passado tinha um outro critério totalmente diferente disso. Mas isso é tema para um outro webinar que nós também adoramos, né? Falar de substituição tributária. Tá vendo que a gente acaba sempre caminhando para isso. Mas, enfim, são situações que geram. Mas são esses 3 elementos que eu disse. Nós temos que tomar essa atenção. Seriam NCM, descrição e finalidade, ok? E usar as tabelas dentro do SPED fiscal que te traz essa ferramenta, onde o próprio fisco te fala como que deve ser tributada aquela operação. E até aproveitando, Cleber, você falou também, desculpa voltar, mas claro. Vamos falar de benefício fiscal, você falou de infraestrutura, por exemplo, né? Existe uma questão, por exemplo, do álcool, venda de álcool para fins, inclusive para fins carburantes. Chegaremos aqui agora, olha só. Que muitas vezes a alíquota do PIS/COFINS, ou a alíquota 0, por exemplo, não vai ser aplicada, desculpa voltar, mas só para dar um exemplo, claro. Se, dependendo da forma como vai ser liquidado o seu contrato, por exemplo, está na legislação. Dependendo da forma como é liquidado o seu contrato, você não vai ter direito àquele benefício fiscal. Mais uma nuance, mais uma possibilidade. Com certeza, bem observado. Muito bem. Bom, vamos falar um pouco de não incidência agora? Então, passamos aí em falar de alíquota 0, isenção, suspensão, e chegando aí quase ao final da nossa apresentação, aonde vai ter a incidência, ou seja, melhor dizendo, a não incidência também do PIS e COFINS. Temos aqui a primeira condição. Querosene de avião, biodiesel, depois tem uma coisa aqui chamada, olha que coisa, que palavra sinuosa, Itaipu, já tive a oportunidade de estar lá. Ouvi falar nisso. Itaipu, que beleza. Que são as vendas de mercadorias, ou melhor, vendas de materiais e equipamentos bem assim prestados, prestação de serviços, decorrente dessas operações efetuadas diretamente a esse local. Olha conheço, hein, no caso? Conheço. É uma estrutura maravilhosa, vale a pena. Que bacana. Muito legal. Também tem, novamente, aqui a exportação. Gozado, né? Você vê que a mesma exportação, ora ela pode estar, como a gente viu agora há pouco, isenção, e ora como está não incidente. Como que a legislação acaba deixando a gente confuso, né? Até mesmo para poder praticar o CST adequado para isso, não é verdade? Sim, sem dúvida. Particularmente, eu prefiro utilizar sempre o termo não incidente, né? Imune. Porque nós tivemos, inclusive, uma emenda constitucional, posteriormente, né, que tratou o tema, mas enfim. Mas, de fato, é como você falou, muitas vezes a legislação nos traz esses problemas, né? Ela dificulta, muitas vezes, a nossa interpretação, o tratamento tributário a ser dado. Com o seu ponto, a gente pode também fazer um paralelo aqui, pensar, poxa vida, vamos lá, vamos pensar pela lógica, a parte lógica e matemática.
Isenção, suspensão, aí tá zero. Matematicamente falando, é a mesma coisa. Ou seja, não vou pagar PIS e COFINS em cima disso. Os efeitos vão ser os mesmos. Os efeitos serão os mesmos. Os critérios são adotados outros. Mas você vê como que se torna difícil a vida. Se você colocasse todos eles dentro de uma única legislação ou de nas mesmas condições, ficaria mais tranquilo. Mas nós temos várias condições que se refletem a mesma coisa, matematicamente falando, ok? Mas o fato é que nós temos que estar atenado com essa diferenciação que existe a cada um. Ou seja, um diploma a mais para que a gente possa observar. E sem contar que cada um tem um CST específico. Então, isso vai impactar sempre também. Muitas vezes até para o teu adquirente pode impactar, porque muitas vezes não deveria ser assim, mas pelo CST que você aplica, ele vai definir se ele vai ou não se creditar de determinado, do PIS e COFINS no caso. Com certeza. Então, também tem esse agravante. Bem colocado. E fechando aqui um ponto, seriam as demais receitas sem incidência. Quais seriam? No regime cumulativo, aonde não se classificar como uma receita efetivamente da sua atividade, então falando de novo, é regime cumulativo, né? Se não classificar com o seu faturamento, com o seu core business, você não é uma receita vista dentro da sua empresa, não é? Isso é muito importante, porque por exemplo, o PIS e COFINS na incidência não cumulativa são todas as receitas auferidas daquele estabelecimento, não é? Exatamente, né? A gente, como nós já estamos há algum tempo na área, né? Não é, Kleber? Nós já passamos pela situação do cumulativo, por exemplo, haverem discussões judiciais sobre a incidência, né? Inclusive sobre aquilo que não era da atividade, do negócio, do core business, como você citou. Exatamente. Mas nós tivemos, salvo engano, a partir de 2009, salvo engano, nós tivemos, então, uma decisão definitiva em relação ao assunto, e hoje isso já é pacífico, cumulativo, apenas aquilo que se refere à tua atividade. E aí, deixando só um adendo também, parece um assunto simples, mas muitas vezes a gente tem empresas que já estão praticando atividades com habitualidade, né, com volume expressivo, Sim. e muitas vezes não alteraram o seu objeto social e não tributam o PIS e COFINS por conta disso, né? Exatamente. Então, tomaram cuidado também, muitas vezes, em algumas atividades que deixam de ser eventuais, esporádicas, acidentais, até muitas vezes, e que fazem parte já do seu core business, que não está, muitas vezes, no contrato, no seu objeto, e por conta disso, apenas por conta disso, você não esteja tributando. Também é preciso tomar esse cuidado. Excelente observação, porque assim, a habitualidade faz com que você torne isso dentro da sua forma de trabalhar, dentro do seu core business que eu tinha mencionado. Então, a habitualidade, isso faz também uma estrutura para trás também, porque senão não faz sentido, né? Isso é uma manobra totalmente ilegal e tem esse problema. Um ponto legal que eu quero trazer agora para vocês, chegando aqui no nosso finalzinho, que eu acho que vai gerar um debate bacana e de reflexão para todos aqui. Tem uma solução de consulta, que é a 14 de maio de 2013, uma solução de consulta em esfera federal, ok? Ela trazia um ponto muito legal não, né? Porque nessa época você tributava PIS e COFINS sobre esse tipo de cenário. Então, qual que era a ementa aqui, ó? Crédito presumido de ICMS, subvenção para custeio. Subvenção para custeio. Então, o que seria esse crédito presumido? Nada mais é do que benefícios fiscais que vocês gozavam frente ligado a alguma ação de algum estado que vocês tinham uma relação de benefício para pagar menos impostos. Na última linha era isso. O fato que ele falava que constitui receita sobre a qual incide o PIS e COFINS, apurada segundo o regime não cumulativo. Então, veja que nós falamos aqui que o regime não cumulativo é todas as receitas auferidas. E esse ganho, segundo a Receita Federal, esse ganho tributário sob o ponto de vista da parte estadual, faz jus a uma receita financeira. Isso em 2013. Bom, tivemos agora, recentemente, vamos colocar assim, a Lei Complementar 160 de 2017. Neste momento, ela traz aqui no artigo 9º uma realidade muito bacana no parágrafo 4º. Ele fala aqui, ó, de uma forma geral, são considerados subvenções para investimentos, vedada a exigência de outros requisitos ou condições
não prevista em artigo. Ou seja, aquele conceito que existia-se de subvenções de custeio não se pratica mais. Então, essa lei complementar 160 de 2017 trouxe uma realidade bacana. E para fechar o entendimento atinente ao caso, ele vem falando no parágrafo 5º embaixo. Este artigo aplica-se, inclusive, aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente julgados. Então, é certo dizer o quê? Que nesse momento é oportuno que as empresas impetravam ações, ajuizavam ações, para que ela destacasse que o PIS e COFINS ela não concordava que existia essa receita de subvenção e não fazia necessidade de pagamento, mas ela estava discutindo de forma judicialmente. O fato é que mesmo essas pessoas que estavam discutindo podem sim se beneficiar de tal ação, não é? Justiça, o que a gente pode chamar de justiça fiscal, né? Weber, quem está assistindo, porque o benefício fiscal, por exemplo, que é dado por determinado Estado, bem, o Estado entendeu que aquele benefício para aquele contribuinte estava de acordo com os interesses da região, né, trazer mais empregos, aumentar a renda, enfim, trazer desenvolvimento para aquela região. E o entendimento é que a Receita Federal não poderia jamais intervir na política fiscal dos estados. Uma vez que o Estado quis desonerar aquele contribuinte, não pode a União, por conta dessas subvenções que foram dadas, querer tributar esses valores. Então, de fato, como o Kleber disse, a Lei Complementar 160 veio trazer justamente o fim dessa discussão, que era uma discussão infindável, né? Nós tínhamos, no CARF, haviam diversos processos a respeito do tema, que era justamente um enquadramento, subvenção para custeio ou subvenção para investimento. Com a Lei Complementar 160, 2017, nós temos agora essa segurança jurídica para o contribuinte, ainda que ele tenha que ainda cumprir com alguns requisitos contábeis, mas é uma segurança para o contribuinte, né, no tocante a não tributar. Exatamente, porque assim, o que se discutia no passado o meu subvenção é custeio ou é de investimento? Então, essas seguranças geravam que as pessoas faziam um recolhimento de PIS e COFINS de valores expressivos, né? Porque quando você pega um benefício fiscal e esse crédito presumido, ele é algo que você tem uma indústria ou tem um grande espaço, você tinha grandes ganhos e tributar em cima desse seu benefício não era nada que o empresário buscava. Então, muitos empresários, se ainda você está pagando PIS e COFINS sobre subvenções, afaste, porque hoje é entendido que subvenções não tem mais caráter de incidência de PIS e COFINS. Tanto é verdade, porque a gente pode definir esse assunto que já é falado dentro da nossa lei de PIS de COFINS, especialmente da 10833, lá no artigo 1º, parágrafo 3º, ele fala que não integra a base de cálculo a que se refere esse artigo às receitas de subvenções para investimento, inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidos, estimulados de planação. Ou seja, já está previsto que esse tipo de subvenção de investimento se afasta-se na base de cálculo do PIS e COFINS. Muito bom. E só para reforçar também, o Kleber comentou, né, algumas empresas que acabavam tributando, muitas vezes, não é, Kleber? A legislação que concede o benefício, ou mesmo o regime especial dado àquele contribuinte, para que ele usufrua do benefício, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque o texto da lei, o texto desse regime especial, muitas vezes, era uma linha muito tênue. Nós não sabíamos, de fato, se a gente poderia enquadrar como custeio, enquadrar como subvenção para investimento. Esse é o ponto. Então, é realmente um grande ganho para o contribuinte nesse sentido. Não, com certeza. A Lei Complementar 160 de 2017, ela não só trouxe um marco muito importante, porque ela veio reforçando algumas premissas vistas da Lei Complementar 24 de 75, que lá atrás falavam-se que, necessariamente, para qualquer benefício fiscal, deve ter um quórum de unânime, ou seja, todos os representantes das 27 unidades federativas lá em 75, por meio dessa Lei Complementar 24, deveriam se relacionar e aí sim ter o tipo do regime especial, seja ele por meio de uma redução de base de cálculo, diferimento, etc. Com a Lei Complementar 160, ela veio com uma ideia diferente, porque sempre questionavam-se que
é difícil você ter um quórum ao passo de que todos concordem com isso. Então, tudo bem. 2/3 hoje é definido para que você suba um benefício fiscal dentro do seu estado. Na verdade, para convalidar, né? Para convalidar. Só a questão da convalidação daquilo que foi praticado lá atrás, né? Que foi também um dos desejos da Lei Complementar 160, basicamente, convalidar é basicamente passar a borracha no que foi acontecido. Teve remissão também de crédito. Que não é o tema de hoje, mas tem uma série de restrições em relação a restrições, pontuações a fazer. Mas pensa nessa parte boa, na questão da subvenção. Vamos olhar que agora a questão da subvenção, sim, claro. Né? É aquilo, como eu disse, né? Apesar de eu não contratar, é o que eu chamo de uma ficção jurídica. O que é uma ficção jurídica? É tratar uma coisa como aquilo que ela não é. É o que está acontecendo, por exemplo, mesmo que eu tenha um contrato, um benefício, que se enquadraria como custeio, ele será subvenção de investimento para fins tributários. Então, ainda que seja uma ficção jurídica, entendo eu que esse tipo de benefício dado pelo Estado, que foi o que eu disse, em nenhum momento ele poderia ser tributado pela União, né? A União não pode intervir na política fiscal dos Estados. Pois é. Ela não pode tributar algo que o Estado quis o contribuinte desonerar. Sim. Quis desonerar o contribuinte, não cabe à União tributar parte daquilo que o Estado abdicou. Tanto é verdade que nas peças que foram ali ajuizadas tinha esse teor, tinha esse critério de defesa, não é? Sim. Então, assim, por muitos anos se carregou esse assunto e somente agora em 2017 que me parece que foi resolvido o caso, onde se manifestaram de forma muito contundente que, assim, hoje qualquer benefício fiscal onde você goza dentro do seu estado é visto como uma subvenção para investimento. Então, isso me parece bem razoável, né, Wellington? Tirando pelo menos algumas inseguranças que hoje ainda nós temos. Mas isso não quer dizer que nós estamos tranquilos e que isso já resolveu todos os nossos problemas. Muito longe disso, não é verdade? Mas isso aí, meu irmão, chegamos aí, eu acho que ao final do nosso bate-papo. Hoje foi só um aperitivo aí, falando um pouquinho dessa questão ligada a nossos benefícios do PIS e COFINS, onde eu acho que o que nós deixamos aqui, finalmente, é que vale sim você baixar todas as tabelas do SPED fiscal, e ele te traz elementos muito sólidos para que você possa conferir se hoje aquele seu NCM, descrição de produto, ou mesmo a destinação dele está sendo bem praticada. Isso que nós podemos deixar, use e abuse da tecnologia, não somente essa das tabelas, mas se você possuir outros elementos que te favoreçam, por que não, né, Wellington? E uma lição de casa, né? Como o Kleber disse, nessas tabelas do SPED, vocês têm a legislação atinente ao assunto, né? Exatamente. É importantíssimo vocês lerem essas legislações, né? Consultarem essas legislações, até porque muitas vezes, né, Kleber, estou fazendo um trabalho ali pontual sobre determinado produto, ao ler a legislação encontro muitas vezes outras oportunidades também. Então, as legislações estão lá, consultem, leiam, pesquisem, tentem interpretar, às vezes é difícil, mas insistam, leiam, releiam, mas é muito importante. E as soluções de consulta também trazem para você uma realidade a qual está sendo vista para aquele produto, para aquele tipo de funcionalidade, né, que você vai dar naquela saída, não é? Então, isso te traz uma segurança também. Então, eu acho que é um avanço bem legal, e no passado, relativamente presente, aí nós não tínhamos tanta capacidade de pesquisa como temos hoje. Inclusive, a Receita Federal tem um aplicativo onde você consegue consultar diariamente todas as soluções consultas, todas as normas baixadas pela Receita naquele dia, instruções normativas. Eu tenho esse aplicativo, é muito interessante porque está ali na sua mão. Qualquer lugar que você está, você consegue consultar quais são as relações, o que está acontecendo ali. Online, praticamente. Online, né? Então, isso também é bem legal. Né? Como você falou, tecnologia, a gente tem que utilizar. Hoje a gente tem essas possibilidades. Show de bola. Então, isso aí, meu irmão. Eu quero agradecer a sua generosidade, né? Como o Kleber falou, não estava incluído nesse evento, mas poxa, quero agradecer demais a sua generosidade, foi muito bom estar aqui nesse bate-papo. Costumeiramente passou muito rápido, a área fiscal, a área tributária, somos suspeitos, mas somos encantados, gostamos muito de estar discutindo, aprendemos muito também, interagindo com vocês, preparando também os materiais para vocês. Então, para mim, foi muito bom, valeu a pena.
e o tempo voou. Com certeza. Muito obrigado, cara. Imagina. E relembrando, gente, eu vou compartilhar de novo o material aqui com essa landing page, porque é o seguinte, essa landing page, você se inscrevendo aqui, vocês vão receber o material que nós utilizamos para a apresentação, ok? Então, isso você recebe, fizemos uma apresentação bem robusta, com toda a fundamentação legal, você consegue baixar aqui todas essas tabelas que eu mencionei, tá bom? Então, isso faz com que você ganhe um pouco mais de velocidade nas suas pesquisas e também ter toda, como disse, a fundamentação legal que sustenta o que foi falado durante essa quase 1 hora de bate-papo. É ou não é? Então, tá jóia, gente. Por hoje é só, né? Estarei indo agora para Tocantins. Eu acho que daqui a algumas horas já, dando uma aula lá de SPED fiscal, vai ser um prazer. Se tiver algum aluno aqui também, já fica aí as minhas boas-vindas para que a gente se divirta bastante nesses dias que estaremos juntos. Serão 3 dias, não é? Pela BSSP. E é isso, meu cara. Vamos se divertir com tudo e nos vemos na próxima. Nos vemos na próxima. Muito obrigado. Show de bola. Boa noite, obrigado pela participação. Falou, pessoal. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.